Então, olha o que está acontecendo, assim, né, em algumas partes do Brasil. Então, é importante, mas isso tem a ver com como o racismo atinge a população negra, atinge a subjetividade da população negra, né? Nos adoece. Franz Fanon, que é um intelectual, um psiquiatra africano, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, ele tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, onde ele diz assim, olha, o que o racismo, ele criou, né, dois perfis, duas pessoas, né, duas personas adoecedoras. Então, uma branca com síndrome de superioridade e a outra negra com síndrome de inferioridade, porque branco e negro são construções. Né? Tanto que a Neuza Souza Santos também, que é uma autora psiquiatra brasileira, negra, maravilhosa, que infelizmente, né, nos deixou, faleceu, ela tirou a própria vida com 50 anos e tal. Mas ela escreveu Tornar-se Negro, porque é isso, né? O fato de você ter a pele negra não te faz negro nessa secção, né? Porque o que é negro? O que é ser negro? Né? O africano pré-colonial não se sabia negro, não havia essa concepção de negritude. Negritude, inclusive esse termo negritude, ele é uma construção crítica a uma ressignificação a partir de uma definição eurocêntrica, né, negativa, né, de que tem negra, preta, né, e de repente vem um movimento que diz assim, não, então eu vou dizer o que é negro. Você está me chamando de negro e colocou e fez e construiu critérios do que é ser negro. Esses critérios eu não aceito. Então eu agora vou dizer o que é ser negro. Então o movimento panafricanista fez isso, os movimentos negros fizeram isso, redefiniram, reconstruíram o que é ser negro. Mas e aí, quem não está nesse movimento, né? O negro, a pessoa negra, de pele negra, e aí das várias gradações, e aí pensando em Brasil, a questão da miscigenação que ela foi feita para nos separar, mesmo é uma tecnologia que foi instituída para nos separar, uma tecnologia violenta, né, né, que foi instituída para nos separar, para nos dividir, né, porque os mais claros teriam mais privilégios que os mais escuros. Então, a partir disso, o que é ser negro? E como é que eu passo a me ver e a me enxergar como negra? Por isso a educação para relações étnico-raciais ela é tão importante, porque ela ajuda justamente nessa identificação em se tratando da criança negra, mas também da pessoa branca, que olha também para o outro já se sentindo melhor. Né? Nós vimos aí quantas vezes eu trabalhando com crianças, né, com educação étnico-racial, quantas, né, a gente tem também de experiência própria, né, de crianças brancas dizendo para crianças negras que elas tinham que brincar como empregadas porque nunca viram crianças brancas sendo empregadas, nunca viram pessoas brancas sendo empregadas. Não, mas só tem pessoas negras sendo empregadas. Então eu não posso ser sua empregada. É você que tem que ser minha. Na brincadeira de criança. Então veja como é que isso... Ou a criança pretinha é ladrão. Sim. Né? Eu sou polícia, você é ladrão. Né? Então, olha só como isso ela vai... O imaginário ela vai sendo construído tudo por conta de um valor, né, que está sendo repassado, de ideologias que vêm sendo repassadas nas escolas, né, ideologias que vão sendo repassadas nas escolas. Então, essa é a importância da lei, né, e aí ela precisa ser, de fato, dada. Quer dizer, hoje o que nós temos são iniciativas dentro da sala de aula. Eu faço outros profissionais, vários, né, dentro falando da minha universidade,
da universidade que eu trabalho, várias iniciativas ali são feitas, né? Mas nós não temos isso como a lei diz, que é o currículo. Mexendo em todos os currículos, né? E se falando, então, onde a lei mira, que é no ensino fundamental e no ensino médio, isso realmente não é feito. Os currículos não têm isso, né, sendo trabalhado de fato em todas as áreas. Aí é como eu disse, a lei não diz que você tem que criar uma disciplina específica para trabalhar. E também não diz que isso tem que ser um projeto atrelado ao Dia da Consciência Negra, né, como normalmente é feito. Só faz um eventinho lá no final do ano para falar que não, isso tem que ser estudado em todas as áreas. As referências raciais, étnico-raciais, elas precisam aparecer em todas as áreas. Por isso esse professor, ele precisa ser capacitado, ele precisa estudar. Ele precisa ser, e dá o para estudar. governo dá Tem material. o material correto. Tem material. Porque na aula de história a gente sempre aprendeu que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Ah, sim, mas hoje... Começar desde aí, né? Trazer para dentro da sala de aula. mudar o termo, né? E mudar o Descobrimento da invasão. Exatamente. Então, é essa orientação que a gente precisa atencionar. Então, mas vem no meu material didático descobrimento. Tudo bem, você dá o descobrimento. Olha só como o eurocentrismo, ele fala sobre si. Olha como é que ele se vê. Agora, vamos ver como é que nós, afropindorâmicos, como é que nós nos sentimos? Foi descoberta? Não, porque já tinha gente aqui. Já tinha história. Já tinha história, né? Já tinha história, já tinha vida, já tinha hábitos, já tinha religião, já tinha... Né? Então, o que é isso? Né, desse ponto de vista, desse lugar, foi uma invasão. Então, o que a gente está propondo, o que os movimentos negros estão propondo, não é que a gente... então, quer dizer que eu não vou dar mais o filósofo grego? Se você quiser dar o filósofo... Não, continue a dar o filósofo negro. Mas contextualize esse filósofo negro, o tempo em que... Esse filósofo grego, o tempo em que ele está dizendo, e o que aconteceu com relação às outras etnias. Né? E para isso, meu querido, você vai ter que sentar aí. E aí é que tá, inclusive, romper o próprio racismo, porque a pessoa não se considera racista, mas isso é racismo. O fato de não querer voltar aos bancos, estudar e sentar e ouvir uma pessoa negra. Né? Que você vai ter que ouvir uma pessoa negra, e às vezes se capacitar com ela. Uma pessoa indígena. E se capacitar com ela, né? E não questioná-la com os parâmetros e as orientações que são europeias, que não são nem suas, brasileiras. Né? Somos nós, é o nosso povo falando, é afropindorâmico falando, é a nossa construção. E entender que ciência, né? Isso a Adna, que é a que coordena, nós coordenamos a Adna, é coordenadora, a Adna Cândida é coordenadora, professora de filosofia africana, ela é coordenadora do NUPED, eu sou vice-coordenadora, nós coordenamos o grupo junto, e ela vive dizendo, né, reafirmando, sim, ciência é cultura, ou seja, ciência é uma construção, não existe essa coisa de exato, e neutro, e portanto intocável, esse é um conhecimento intocável. Ciência é cultura, é construção. Vamos entender isso, né? Então, assim, são saberes europeus, porque outra hierarquização que a gente pode, né, identificar os europeus têm conhecimento, e os negros africanos e os indígenas são saberes. Tem uma linha aí, um é conhecimento e outro é saber? Não, tudo é saber. Se a gente vai definir, né, como ciência, a gente pode chamar todos de ciência, ou então todos de saberes. Porque essa ciência também é cultura. Então, quando a gente está falando de cultura africana, a gente não está falando de arte.
Nós estamos Que falando fique bem de claro, né? que fique bem claro. Porque Quando, quando falar cultura de preto é samba, pagode, quando nós estamos falando de cultura africana e cultura afro-brasileira, nós não estamos falando apenas de arte. Nós estamos falando de todas as áreas do conhecimento. Ciência inclusive.